Bom, então vamos à próxima sessão, que é a sessão que trata das fontes e sumidouros instantâneos. Para facilitar, todos os exemplos que eu vou apresentar vão ser exemplos de fontes, tá certo? Então, exemplos em que existe, por exemplo, a emissão de um pulso de energia ou a emissão de um pulso de massa e não um sumidouro, ou seja, um consumo de determinada quantidade de massa ou a absorção de uma certa quantidade de energia, tá? Então, sempre vão ser quantidades positivas, tá? Para facilitar também. Então, a primeira fonte que nós vemos é a fonte pontual. Então, nós temos aqui um ponto, né, em que é emitida, por exemplo, uma certa quantidade de energia. Então, se é um ponto, aquela quantidade de energia vai ser um pulso, né, de energia, ou se for massa, vai ser um pulso de massa, de intensidade E0, né, se for energia, por exemplo, em joules ou quilojoules, e massa em quilogramas ou quilomols. Tá? Equivale, por exemplo, dentro de um tanque, né, contendo um determinado líquido, se no interior daquele tanque de dimensões muito grandes eu soltasse num pontinho ali no meio do tanque uma certa quantidade de massa, né? E aí sem ação de qualquer campo, né, gravidade, por exemplo, aquela massa daquele corante, digamos, ia se difundir radialmente sendo meio isotrópico, certo? Ou, por exemplo, imagina um certo tambor, não sei, enterrado, né, numa certa profundidade no solo isotrópico, uma certa quantidade de energia liberada naquele tambor, por exemplo, concentrada naquele ponto, né, a energia vai se propagar de uma forma simétrica, né, esfericamente simétrica, ao redor daquele ponto, certo? Tá? Então, é esse tipo de difusão que a gente quer ver, de transporte que a gente quer estudar aqui. Tá? Então, obviamente, vai haver simetria esférica, né? E em coordenadas esféricas, o que nós temos é essa equação aqui, certo? 1 sobre alfa, né? Se for calor, del T del tempo igual ao laplaciano da temperatura, porém em coordenadas esféricas, né? E nós estamos chamando essa equação de equação 1 e vamos ver quais são as condições de contorno, certo? Tá? Então, as condições de contorno, vou subir aqui, são as seguintes, né? T maior que zero, né? No raio indo para o infinito, bem longe da fonte, a temperatura vai ser a temperatura infinita. Na verdade, nem deveria ser uma setinha, deveria ser igual direto, né? Para quaisquer tempos, né, R igual a zero, eu tenho condição de simetria, certo? A temperatura é um campo simétrico com relação à origem. E essa condição aqui, que é a condição mais interessante, a condição inicial, né, ou seja, para t igual a zero, R tendendo a zero, é a seguinte, isso aqui denota o pulso de energia, certo? Mas é o pulso de energia medido em temperatura, né? E aí eu preciso ter uma dimensão de temperatura, de graus Celsius ou de Kelvin, ou seja, eu tenho que pegar aquele pulso de energia e dividir por ρ vezes A vezes C, onde C é o calor específico, ρ é a densidade do meio e A é a área de uma esferinha concêntrica no R tendendo a zero, na origem, certo? E aqui eu multiplico pela função delta de Dirac, que é a função pulso, né? Que matematicamente é a função pulso e tem unidade de 1 sobre metro, né? Então ela é zero para qualquer x, né? Eu coloquei aqui o delta de x, né? O zero para qualquer x diferente de zero e ela vai para o infinito quando o x é igual a zero, certo? Então quando o x ele ou R, né, como nesse caso aqui, está tendendo a zero, quanto mais próximo a gente se aproxima de zero, mais aquela energia vai dar um pulso infinito de temperatura, uma vez que eu estou concentrando numa área bem pequenininha, certo? Tá? Então, essa é exatamente a manifestação daquela quantidade finita de energia, como se fosse um pulso realmente, tá? E aí uma propriedade da função
delta de Dirac, né, é que a sua integral é igual à unidade. Né? Então, a integral de menos infinito a mais infinito para, digamos, coordenadas cartesianas, né, igual a unidade, mas em coordenadas cilíndricas esféricas aqui, eu tenho de 0 ao infinito dando 1. Né, tá? Então, para transformar essa condição de contorno numa coisa mais tratável, digamos assim, e entre aspas, útil para nós, eu vou integrar essa equação, essa condição de contorno 2C. Né? Ela vai se transformar, na verdade, depois que nós integrarmos, numa condição de conservação de energia, né? Como vocês vão poder ver aqui. Né? Tá? Então, eu só manipulei ela aqui, né? Então, ρC T menos T infinito A pulso de energia delta de Dirac, né, integro de 0 até infinito, certo? Então, o A é 4πr², né, então vou substituir aqui, o E0 é uma constante e a função delta de Dirac, a sua integral é igual a unidade, certo? Tá? Então, é isso que a gente vai ter. Ó. A gente vai ter, portanto, o E0 é igual à integral de 0 até infinito de 4πr², ρC T menos T infinito dr, ou seja, o delta de Dirac foi embora, né, porque a gente fez a sua integral e deu igual a unidade. E o que essa equação aqui está dizendo para nós é exatamente essa condição de conservação da energia, ou seja, se eu integro em qualquer instante de tempo de 0 até infinito essa grandeza aqui, o que eu vou recuperar, obviamente, é aquele pulso que foi emitido, aquele pulso de energia que foi emitido no instante inicial. Tá? Claro que próximo de instantes de tempos mais iniciais, ela vai estar concentrada numa região menor, né? E, portanto, a temperatura vai ser maior, a amplitude da temperatura vai ser maior. Se eu estou olhando para um tempo mais avançado, a energia já se dissipou, né? Mas eu ainda vou estar integrando de 0 a infinito, eu vou recuperar toda a quantidade de energia dissipada, porém a distribuição de temperatura vai ser mais suave porque a energia já teve tempo de se dissipar. Tá? Então, só para organizar aqui o problema de valor de contorno, né, eu reescrevi as equações 1 e as suas condições de contorno 2A, 2B e 2C em função da temperatura reduzida, que ou seja, T menos T infinito. Eu tenho aqui a equação governante e as condições, né? Condição de simetria em R igual a 0 para qualquer T, a condição de T igual a T infinito em R tendendo ao infinito, e aqui aquela condição que virou uma condição de conservação da energia, certo? Tá? Então, muito bem, né? Agora vamos resolver essa equação aqui, tá? Ela pode ser resolvida de diversas formas, né? Eu vou resolver de uma forma que não é a forma que está apresentada, por exemplo, no livro do Policarpos, né? Eu vou resolver de uma forma um pouquinho mais intuitiva. Se não me falha a memória, no livro do Policarpos, o que ele faz é ir testando soluções, né? Ele testa um determinado tipo de solução por similaridade, né? E aí ele vê que não consegue satisfazer as condições de contorno, aí toma a primeira derivada daquela função que ele tentou por similaridade, não dá certo, né? E ele deriva de novo e finalmente a segunda derivada satisfaz a equação e as condições de contorno, né? Então, se quem tiver curiosidade de procurar isso lá e olhar, vai ver essa forma, né? Obviamente a solução obtida é a mesma. Aqui eu vou adotar um procedimento de solução que é um pouco mais intuitivo, como eu falei, e ele consiste da seguinte solução por tentativa, tá? A gente vai tentar essa forma aqui, né? Ou seja, um θ que depende de RT, que obviamente existe essa função exponencial de menos eta quadrado, que dá esse formato de sino, né, de curva gaussiana, que é o que a gente espera
que seja resultado desse pulso que vai se dissipando igualmente em todas as direções, porque o meio isotrópico, né? Porém, como a quantidade de energia emitida ou de massa emitida é finita, né? Espera-se que a quantidade é a mesma. Para tempos pequenos, a curva vai ser bem concentrada próximo da origem com um pico bem elevado, né? E esse f de t que aparece ali é exatamente essa função que vai modulando o valor máximo. À medida que o tempo vai passando, essa função vai decaindo, né? Vai fazendo com que o seu valor máximo decaia e o restante daquela quantidade que foi emitida se espalhe em todas as direções, na direção radial, certo? Tá? Então existe esse pré-fator exponencial aqui, que é uma função decrescente do tempo, tá? E aí, obviamente, né, o nosso eta, a variável de similaridade, é r sobre 2 raiz de alfa t, né? Tá? Então a gente vai substituir a equação 5, a solução por tentativa, aqui na equação 4c, na expectativa de descobrir quem é o f de t que satisfaz essa condição de conservação da energia, né? Porque eu sei que a função exponencial de menos zeta quadrado satisfaz a equação governante, né? O grande desafio aqui é satisfazer a condição de conservação da energia. A gente sabe que ela satisfaz a função ESP de menos zeta quadrado, satisfaz a equação governante, porque a gente já resolveu dois problemas anteriormente exatamente com esse tipo de solução, e sendo a mesma equação, tá? Então, aqui nós substituímos, né, a equação 5 na equação 4c, e tudo se resume a resolver essa integral aqui, tá? Eu tenho o f de t exponencial de menos eta quadrado vezes, isso aqui é o R2, né? O R2 escrito em função de eta, e aqui o dr escrito em função de eta, porque eu vou querer integrar essa equação em eta, tá? Então daqui para frente vou botar aqui na altura direitinho, é só álgebra, tá? Então, essa função f de t saiu para fora da integral, né? Porque a integral é em eta, e aí me aparece essa função aqui a ser integrada, tá? Então, usando uma tabela de integrais ou algum software de integração simbólica, né? Nós identificamos que essa integral de 0 a infinito de eta quadrado, esp de menos eta quadrado de eta, é raiz de π sobre 4. Tá? Então, para que aquela restrição de E0 constante seja respeitada, o nosso f de t tem que ser igual a essa constante aqui, né? Que na verdade é tudo que está aqui desse lado que já era constante, né? Eu chamei de c, então é 0 sobre 4π alfa elevado a 3 meios vezes ρc, dividido por t elevado a 3 meios, né? Esse é o f de t, certo? Então, de novo, né? Para que a condição seja respeitada, o f de t tem que ser igual a isso aqui. E, portanto, a nossa solução tem essa cara aqui, tá? Esse aqui seria o nosso pré-fator exponencial. Notem que a dependência do tempo está aqui, ó. À medida que o tempo aumenta, esse pré-fator todo aqui diminui, né? Aqui a nossa cara gaussiana, digamos assim, né? De decaimento gaussiano. E é fácil de ver que essa equação 6 ela satisfaz as condições de contorno, né? Dá para ver que isso vai acontecer quando o R for para infinito, e quando o R for igual a zero, satisfaça as condições de contorno, além de satisfazer a nossa equação diferencial, tá? E aí eu só plotei aqui, né? Fiz dois plots. O primeiro do θ em função de R, tendo t como parâmetro, avaliando aqui aquele decaimento, né? Quanto mais curto for o tempo, quanto menor for o tempo, mais agudo é o pico, né? Ele vai dissipando. E também plotei aqui o θ em função de t, tendo R como parâmetro, ou seja, para um determinado R que está mais próximo da origem, ele vê a onda passar antes, né? Quem está próximo da origem vê a onda passar antes com uma intensidade maior, e essa intensidade vai caindo à medida que a gente está se afastando da origem, né? A onda demora um pouco mais a chegar e chega com uma intensidade
um pouco menor, tá bem?